Nesses 100 dias, eu vou tentar fazer a melhor fazenda possível. O objetivo aqui não vai ser enfrentar o Ender Dragon, muito menos o Wither. A única coisa que realmente importa nesse mundo é a nossa fazenda e o seu desenvolvimento. Qualquer coisa diferente disso é descartável e não importante. Mas quem sabe, se esse vídeo pegar muita visualização e muitos likes, muitos gosteis, talvez ainda vá ter mais 100 dias, somando aí 200. Mas isso depende de vocês. Caso a minha voz, ela falhe no meio aí da narração, vocês vão ter que me perdoar, porque eu tô me recuperando de uma gripe, eu tô um pouco rouco e não tô 100% bem, né? E sem mais delongas, vamos começar essa jornada. Do dia 0 até o dia 5, como toda gameplay normal, eu comecei pelo começo, criando um mundo e dando um nome super criativo. E cá estamos nós. A primeira coisa que eu fiz foi desligar o salto automático, porque eu odeio esse negócio. Eu não sei como que uma pessoa consegue jogar de salto automático. Ao que parece, eu tinha nascido em uma ilhazinha. Eu queria abrir o mapa, mas eu ainda não sabia qual era a tecla certa. Então fui dar uma olhada nos controles e descobri que era o J. Realmente era só uma ilha. Eu achei bem da hora. Se fosse uma gameplay normal ou até sobrevivendo 100 dias em uma ilha, eu até pensaria em fazer uma casa aqui mesmo. Mas como o objetivo era fazer uma fazenda grande, então essa ilha infelizmente não ia dar pro gasto. Sorte a minha que tinha um terreno normal ali do lado. Imagina nascer numa ilha pequena no meio do mar. Peguei madeira, fiz uma crafting table e fiz algumas ferramentas de madeira. Não eram muito boas, mas iam dar uma acelerada no processo. Continuei cortando árvores até que percebi que tinha muita pedra logo ali do meu lado, então fui logo fazer minhas ferramentas de pedra. Quando vocês estão jogando Minecraft, quais os gráficos vocês preferem? Rápidos, detalhados ou fabulosos? Eu gosto de deixar no rápido, já que deixa essa vibe de floresta mais densa e, na minha opinião, é mais bonito. Continuei pegando pedra e fazendo minhas ferramentas quando esse urso apareceu. Eu já sabia um pouco sobre como algumas criaturas funcionavam. Eu tinha quase certeza que se eu me aproximasse muito, ele ia me atacar. Então eu tomei muito cuidado, porque esse bicho não é brincadeira. Segui cortando árvore e procurei um pouco de carvão. Uau, eu só achei um. Triste. Decidi que estava na hora de sair da ilha. Mas antes cortei essas moitas que dão vegetais e frutas do mod Palm Harvest Craft, que é o mod principal. Cortei várias moitas e peguei muita comida. Olha que bonitinho esses guaxinins. Eles queriam minha comida, eu dei um pouquinho pra eles. Eu sei que dá pra domesticar, mas eu precisava de ovo, e como eu não tinha, então paciência. Eventualmente eu achei uma vila. Eu dei uma olhada por ela, mas não achei muita coisa interessante. Tinha abóbora e esse buracão aí. Eu que não sou doido de explorar as cavernas agora, né? Mas tinha bastante carvão, pelo menos. Um tempo depois, eu percebi que tinha um livro no meu inventário. Pois é, só agora que eu percebi. Era um bestiário que me dizia sobre cada criatura. Deveras útil, não vou negar. Eu queria mais madeira, mas como eu tava num bioma de planície, era meio complicado de achar. Tinha uns bisões ali, fui dar uma olhada no bestiário, mas eu não tava encontrando nada sobre eles. Talvez, se eu tivesse visto essa seta ali no canto do livro, eu teria passado a página, né? Mas tava muito camuflado pra eu ver. Passei minha primeira noite na vila mesmo, já que eu não tinha uma casa ainda. Eu tinha acabado de começar, dar um desconto. Na manhã seguinte, eu peguei um pouco de comida que regenera mais do que só meio ponto de fome, no caso, carne de vaca. Porque por mais que o mod Palms Harvest Craft desse muita comida, a maioria só regenera meio ponto de fome. Nesse meio tempo eu vi essa abominação da natureza, o meu cérebro não estava conseguindo processar o que era aquilo. Parecia uma massa aglomerada de pelos. Mas depois eu percebi que eram 2 bisões dando cabeçada no outro. Tomei um hit que levou 4 corações de vida, pelo menos eu aprendi que esses bichos não são brincadeira. Eu segui com minha vida e liguei o comando para manter meu inventário, porque eu sou um jogador casual. Essa gameplay é para ser algo para acalmar e não para estressar. Tava complicado achar árvore, não vou negar, viu? Eu queria uma floresta, mas só tinha planície. Eu peguei o trigo que eu achei na vila e segui para uma direção. E óbvio que eu peguei uma cama também, né? O meu objetivo no momento era achar uma floresta de madeira de carvalho e fazer uma casa por perto. Olha só o ornitorrinco, que bonito. Mas bora focar no que é importante. Continuei andando e achei mais um buraco que não adentrei porque esse não era o objetivo no momento. E meu inventário tava uma zona. Cheguei no mar e parecia que eu tava numa ilha grande, o que era muito ruim porque infelizmente eu não tava afim de morar numa ilha. Achei uns corvos que eu queria domesticar, mas eu não tinha pego as abóboras da vila. Mas por sorte tinha algumas ali perto.
Eu fiz a semente de abóbora e fui procurar os corvos. Parecia que eles tinham despawnado, mas não fazia mal. Continuei seguindo meu caminho para tentar achar uma floresta. E acabei achando mais uma vila, só que na neve. Dessa vez tinha algo bem legal ali. Era um iglu. Eu botei minhas carnes para assar na fornalha que tinha nesse iglu e desci as escadas. Como todo mundo sabe, em cada iglu tem um villager e um zumbi villager. E dentro desses baús e da estação de criação de poção, possui respectivamente uma maçã dourada e uma poção de fraqueza, que é o necessário para curar o zumbi. Eu dei a cura pro zumbi e esperei ele virar um villager, só para ganhar a conquista mesmo. Demorou mais tempo do que eu esperava, mas eventualmente eu ganhei a minha conquista. Andando por aí, eu achei essa maravilha da natureza. Olha que interessante essa geração de mundo, cara. A 1.18 é uma versão muito massa. Depois de um tempo andando, eu cheguei de novo no oceano, e sem sorte de encontrar uma floresta. Eita nós, olha essa baleia. Quem tem talassofobia deve odiar isso. Mas não precisam ficar preocupados. Todas as baleias são neutras, então tá tranquilo. Contanto que eu não mexesse com elas, elas não iam me incomodar. Mas isso aqui me assustou um pouco. Essa baleia tava quebrando o gelo para comer a foca. A natureza não é incrível? Logo depois, parece que eu finalmente achei o que eu tava procurando. Parecia ser uma floresta decente, então foi ali mesmo que eu decidi fazer a nossa fazenda. Até achei um corvo para domesticar. Peguei minha semente de abóbora e joguei para ele. Aí, temos um corvo, hehe. Os corvos podem pegar itens do chão e trazer para mim, mas por algum motivo esse corvo não tava me seguindo. Aí eu descobri que ele tava tentando pegar uns blocos que caíram lá embaixo da ravina. Depois de resolver isso, ele finalmente começou a me seguir, pousou no meu ombro. Que bonitinho. Desmatei uma área da floresta para abrir espaço. Passei um bom tempo pegando madeira, tirando folhas e quebrando a terra para fazer a casa. Depois de ter feito isso, eu passei para a construção dela. Eu não sou nenhum expert, então não esperem algo bonito. O máximo que eu consigo fazer é um quadrado com mais detalhes. Claro que eu fui melhorando a casa com o tempo, mas por agora se contentem com isso. O chão eu decidi fazer com esse padrão de madeira processada e madeira bruta. A porta eu fiz desse jeito para dar uma sensação de profundidade. Ficou interessante, então eu deixei assim mesmo. Para economizar madeira, eu fiz um teto com slabs, iluminei e a casa 1.0 estava pronta. Organizei meu inventário e do dia 5 ao dia 10 eu cortei ainda mais árvores para liberar espaço pela região perto da minha casa e para ter bastante estoque de madeira. Eu até pensei em adicionar um mod para facilitar esse processo, mas eu decidi ficar com um jeito raiz de fazer as coisas. Dei uma olhada em o que dava para fazer com o mod de cozinha Cooking for Blockheads. Eu também tinha colocado, e o Farming for Blockheads. E basicamente adiciona um mercado que dá para comprar sementes por esmeraldas. Mas como eu não tinha lã, então isso ia ter que esperar. Fiz várias pás porque eu ia planar um pouco a área para começar a planar. Quebrei todas as 3 pás no processo e ainda não estava tudo como eu queria. Então fiz mais algumas e continuei. Tinha uma ravina bem do lado da casa que eu ia ter que fechar mais tarde. Continuei quebrando a terra e pedra até que finalmente terminei de planar aquela pequena área. Fiquei com um estoque gigante de terra que seria útil mais pra frente. Após isso, eu decidi minerar um pouco. Um pouco era meu objetivo, mas o jogo tinha outros planos pra mim. Ao invés de usar o método de escadas para descer, eu usei o método de cavar para baixo entre 2 blocos, já que é mais rápido e mais fácil. Mas claro que antes eu fiz umas escadas para poder subir de novo. E lá vou eu, pensando que seria uma mineração rápida e tranquila. Até que bem embaixo da minha casa eu encontrei uma caverna. Olhando assim, parece uma caverna normal, mas esperem pra ver. Eu desci com muito cuidado, peguei o carvão que tava ali e olha isso! Essa caverna era enorme. Eu não tava esperando encontrar algo assim tão cedo. Tava lotada de monstros, mas eu consegui dar um jeito de ficar vivo. Eu decidi levar o meu corvo junto para me ajudar a pegar alguns drops e me ajudar a lutar. Mas meu jogo crashou, pois é, e quando eu reabri, meu corvo tinha sumido. Mas não faz mal, tem vários por aí. E eu nem tinha dado o nome para ele ainda, então eu não tava muito apegado. Eu peguei ferro, carvão e vi que cobre ia ser útil para fazer os utensílios de cozinha, então eu não deixei passar nenhum. Parece que essa caverna era bem embaixo da água e tava vazando quando eu peguei esses cobres, mas nada demais. No momento eu precisava de carvão para fazer barras de ferro e para fazer tochas. Essa caverna ia exigir todo o carvão que eu tava pegando.
Eu me joguei na água lá embaixo e lutei contra muito bicho. Em certo ponto eu quase morri de flechada, mas no desespero eu consegui me proteger e me curar. Continuei minerando e achei ouro, que não podia pegar, e lápis lazuli, que seria útil para encantar umas paradas mais tarde. Eu tava gastando carvão demais para fazer tocha, e isso é um problema grave, já que eu ia precisar de muito para cozinhar comida, minério e outras coisinhas. Tinha umas baratas aqui e ali que não eram uma ameaça, só nojentas mesmo. Elas fugiam quando me viam. Para minha surpresa, essa caverna ia ainda mais fundo, até a camada de Deep Slate. Olha isso, cara, essa nova geração de caverna não é brincadeira. Enquanto eu explorava por aí, eu achei umas Glow Squids. Eu fui tentar pegar os drops delas, mas essa caverna era grande demais. E eu perdi elas de vista. Sim, eu perdi um bicho que brilha no escuro de vista, acredite. Mas olha o tamanho dessa caverna. Eu sei que eu tô repetindo isso toda hora, mas eu não me acostumei com essa versão ainda, cara. Depois de um tempo eu notei que eu não tava encontrando carvão nessa camada. De que adianta ter muito ferro, ouro e cobre se não tem carvão pra processar os minérios, né? Tinha umas lagostas spawnando nas cachoeiras da caverna. Eu até achei uma de 2 cores que ia servir muito bem como minha comida. Nessa mesma cachoeira eu reencontrei as Glow Squids e elas caíram direto em minhas mãos. E claro que eu não dei outra oportunidade e peguei os drops. Depois disso eu decidi dar um tempo dessa caverna e voltei pra casa. Organizei meu inventário e um zumbi tinha até me dropado uma batata, que seria ótimo, já que o objetivo era fazer uma fazenda com tudo que era possível de plantar. Com o ferro que eu tinha pego, eu fiz um balde para pegar água e comecei a preparar aquilo que seria a melhor fazenda desse mundo. Eu também assei aquelas lagostas para ter no mínimo algo para me sustentar por um tempo. Peguei tudo que era possível plantar e plantei. Claro, plantar desse jeito que eu estava fazendo era só temporário. Eu ainda ia organizar tudo para ficar no mínimo decente de se ver. Também coloquei umas abóboras por perto, para evitar que corvos destruíssem as plantas. É melhor prevenir do que remediar. E para finalizar, eu fiz as cercas para impedir que qualquer outra criatura pisasse na plantação, e lajes para ninguém subir nas abóboras. E com isso, eu dei o meu primeiro passo para criar uma fazenda de respeito. Como já era de se esperar, eu tava ficando sem carvão. E como eu tava com preguiça de voltar lá para baixo, eu decidi fazer carvão vegetal. Aí eu lembrei que as vilas normalmente possuem plantações, então eu voltei para pegar as batatas que eu deixei para trás. Tinha também alguns baús aqui e ali, mas não tinha grande coisa dentro. Eu decidi usar o teleporte do Journey Map para me locomover mais rápido de um ponto a outro. Já que eu só tenho 100 dias para fazer o máximo de coisas possível, eu queria economizar o máximo de tempo que dava. Enquanto eu voltava para a primeira vila, eu fui pegando mais plantas diferentes para expandir minha fazenda. Quando eu cheguei na primeira vila, eu já nem tinha mais espaço para pegar as cenouras. Após voltar para casa, eu plantei tudo que eu tinha coletado de novo, preenchendo todo o espaço que sobrou daquela areazinha que eu tinha feito. Depois fui tentar fazer um mercado de sementes, mas eu não sabia fazer a madeira descascada específica e eu não tinha lã vermelha. Mas eventualmente eu aprendi a fazer a madeira, então só faltava a lã vermelha. Então eu saí para pegar a flor e fazer a tinta. Depois que eu tinha tudo, voilá! O mercante sai debaixo da terra? Oxe, que loucura! Do dia 10 ao dia 15, eu fui dar uma olhada na plantação, mas eu não conseguia dizer se estava pronto para colher ou não. Nesse momento eu tava querendo adicionar um mod que me permitia ver o nome dos blocos só de olhar pra eles. Só pra saber o nome de cada planta, porque o Palm Harvest Craft adiciona muita coisa pra plantar. Eu com certeza ia esquecer o que cada coisa era. Depois eu decidi continuar abrindo espaço e peguei umas folhas de árvore pra fazer sei lá o que com elas. Vocês precisam saber que eu não tinha plano nenhum sobre o que fazer ou o que construir. Eu só tinha um plano, que era fazer uma fazenda com tudo que dava. E a casa nem estava pronta ainda, então eu decidi continuar o progresso da construção. A esse ponto eu já tinha uma ideia do que fazer. Não ia ser algo incrível e profissional, mas ia ser no mínimo bonito de se olhar de longe. Essa casa ia ter uns 3 andares. No segundo eu ia pôr a sala dos baús. E o terceiro eu não tinha uma ideia ainda do que fazer, mas eu ia pensar em algo em breve. Enquanto eu construía e pegava madeira, eu vi no minimapa um monte de ponto branco na praia. Então eu imaginei que fosse mais lagostas. Eu tava certo. Aproveitei a comida de graça e coletei tudo que dava. Nesse meio tempo eu percebi que tinha um navio afundado bem ali do lado do meu terreno, que eu não tinha visto antes. Então eu fui lá pegar o loot. Tinha ferro, lápis lazuli e o mais importante, esmeraldas.
Agora eu podia comprar semente de árvores de fruta para adicionar na fazenda, mas meu inventário estava lotado, então eu fui guardar meus itens e voltei para pegar as paradas. Depois, continuei as obras da casa. Ela parece bem quadradona agora, mas acreditem, ela vai ficar bem melhor com o tempo. Eu tava pensando em usar aquelas folhas de árvore para cobrir o teto da casa, para ficar parecendo algo bem natural. Mas eu não sabia como que eu ia fazer. Aí eu fui experimentando até que eu decidi fazer desse jeito, meio de lado. Nesse meio tempo, apareciam uns villagers ali no horizonte. Eu decidi me livrar deles. Isso com certeza não ia voltar para me assombrar. Mas a vida que segue. Eu tava quase terminando o telhado, mas tinha alguma coisa faltando. Claro que vocês não precisam me dizer o quão horroroso isso tava, ok? Eu já vi. Isso vai melhorar, acreditem. Depois de muita mudança aqui e ali, eu finalmente cheguei no ponto que me deixou satisfeito, até o momento. Coloquei umas plantas aqui e ali e mudei a porta pra melhor. Eu acho que ficou melhor. Tá melhor, né? Eu acho que tá. Eu vou pular pro final disso tudo. Eu demorei tempo demais fazendo essa parte da casa. Então, 3, 2, 1... Tadá! Não mudou muita coisa, mas tá uns 10% melhor, eu diria. Nesse meio tempo, quase todas as plantas ficaram prontas para colher, mas eu colhi foi tudo. Tô nem aí. Ao invés de replantar cada uma, eu decidi deixar aquela área só para batatas. Do dia 15 ao dia 21, eu fiz o impensável, de cortar madeira. Pois é, aposto que ninguém esperava por isso. Eu fiquei um tempo encarando a casa, pensando no que fazer. Aí eu lembrei de fazer alguns alçapões para colocar nas folhas do lado de fora da casa, para dar aquele detalhe da hora. Basicamente, o que eu fiz foi decorar o lado de fora para ficar legal de se ver. Foi um tira e bota bloco danado, viu? Até eu achar satisfatório o resultado, eu não ia parar de reformar. E depois de muito tempo mesmo, eu finalmente cheguei no resultado que eu achei bom o suficiente. Depois foi só colocar os baús e pronto. O terceiro andar só ia aparecer mais tarde. Usei aquela tinta de Glow Squid para fazer essas molduras diferenciadas e organizei todos os itens em seus respectivos baús. Depois de finalmente terminar essa organização, eu decidi fazer a sala da cozinha, mas antes eu fui fazer sei lá o que nessa vila. Sinceramente eu não lembro. E também eu não lembrava que eu tava com efeito de Bad Omens e sem querer eu iniciei uma raid na Vila de Neve. Eu não tava preparado pra isso, então eu voltei pra casa e fiz 2 escudos. Agora sim eu tava preparado. Ou foi o que eu pensei. Tive que me trancar nessa casa depois de quase morrer. Depois de sofrer eu consegui matar um Evoker, mas eu morri logo em seguida. A essa altura a vila já tinha sido dizimada e eu falhei a raid. É a vida, né? Eu sou um fazendeiro, não um herói. Pelo menos eu consegui um totem, que não ia ser muito útil pra mim. Depois dessa total derrota, eu fui pegar mais plantas novas e flores. Explorei um pouco e acabei achando esse bicho estranho que parecia os Hoglins do Nether. Eu pensei que eles fossem neutros, mas eram tão ruins quanto os Hoglins. Tanto os filhotes quanto os adultos vieram pra cima de mim com tudo e eu acabei morrendo pra eles. Depois peguei mais plantas novas e tinta de lula para fazer vidro preto que eu usei para fazer o fogão. Do dia 21 ao 28, eu dei mais uma olhada de longe e a casa estava finalmente pegando forma. Agora só faltava o terceiro andar e eu ainda não sabia o que ia botar nele. Logo depois eu fui pegar a argila para começar a fazer a cozinha e no meio do caminho eu achei uma colmeia. Eu tive a ideia de voltar depois para pegar mel e fazer um apiário, mas eu fiquei com medo das abelhas morrerem de tanto tocar na água. Mas vamos focar no objetivo principal, que é pegar argila. Depois a gente vê isso. Eu fiquei realmente preocupado, eu toda hora olhava pra colmeia. Eu até coloquei uma flor ali perto para elas não se afastarem muito dali. Depois de pegar a argila, eu fiz blocos e coloquei eles na fornalha. E parti em uma jornada para fazer um apiário. Primeiro eu fiz uma fogueira e uma pederneira que eu não ia usar pra nada. Não sei nem porque eu perdi tempo pegando flint. Peguei o mel e achei outra colmeia, só que as abelhas não conseguiam sair porque tinha uma árvore impedindo, então eu libertei as coitadas. Fiz o apiário e decidi colocar ele no meio da plantação de batatas para dar aquela acelerada no crescimento. Agora só faltava as abelhas. Consegui atrair 2, mas a terceira estava num local perigoso. Olha um peixe. Eu eventualmente consegui atrair as 3 para o meu apiário. Consegui mais abelhas agora e ia ser fácil. Botei flores ao redor da plantação para as abelhas fertilizarem uma boa parte das batatas, mas parecia que elas estavam indo para outro lugar. Mas eu consegui colocar elas dentro do apiário, então tava tranquilo.
Depois eu fiquei olhando um tempo para ter certeza de que elas iam voltar para a nova casa delas, e tudo parecia estar funcionando bem. Depois fui ver como que fazia uma mesa de cozinha, e parece que eu ia precisar de diamantes para isso. Então lá fui eu de volta para as cavernas, sofrendo como um condenado e andando para lá e para cá. Aproveitei para pegar o máximo de recursos possível. Eu até achei slime, o que indica que por aqui tinha um chunk de slime. Se vocês não sabem, as slimes só spawnam em chunks específicos, que são os chamados chunk de slimes. Isso era bom para fazer laços. Quando eu achava que essa caverna não ia mais fundo, a vida me provou o contrário. E óbvio que eu desci ainda mais. Grande erro. Lá embaixo eu tava cheio de creeper, mas eu sobrevivi. Olha essa caverna, cara. Tinha um geodo ali e do meu lado diamante. Infelizmente era só um, e eu precisava de 2. Mas pra minha sorte tinha um logo ali perto. Óbvio que eu não ia parar por aí. Eu continuei minha exploração e olha pra isso. Essa caverna é gigante. Eu não sei vocês, mas eu tenho o costume de jogar enquanto assisto alguma coisa no YouTube pelo celular. E enquanto eu tava mudando de vídeo, uma centopeia gigante me matou. Ainda bem que ela apareceu quando eu não tava olhando, porque eu odeio esse bicho. Depois de muito explorar, eu achei mais um pouco de diamantes. E decidi subir algumas camadas, porque aqui embaixo não tava encontrando nenhum carvão. Eu já tava ficando sem. Depois de muito tempo farmando nas cavernas, eu voltei pra casa e já tinha melzinho pronto. Mas como eu ia pegar sem deixar as abelhas irritadas? Eu ia ter que tirar a água dali e colocar uma fogueira, é o jeito. Eu devia ter pensado nisso antes. Fui fazer a mesa de cozinha e BUM! Mais um passo foi dado. A mesa de cozinha basicamente me mostra tudo que eu posso cozinhar com os materiais que eu tenho no momento. Após isso, eu fui fazer o resto dos componentes, os balcões, a geladeira, as prateleiras e os utensílios. E finalmente nossa cozinha estava pronta. Olha que incrível ficou esse negócio. Fiz até uma torradeira e um pote de leite. Infelizmente eu não tinha vaca por perto, então eu ia ter que esperar para encher isso tudo. Decidi estrear a cozinha cozinhando alguma coisa, claro, né? Então eu fiz um suco de blackberry e um suco de uva que eu guardei para mais tarde. Depois eu movi todas as comidas dos baús para os balcões da cozinha. Do dia 28 ao 32, eu fui limpar o terreno na frente da casa para abrir mais espaço. E por algum motivo aquela abelha gosta de ficar presa naquela cerca. Dei uma pausa na quebração de blocos para colocar alguns ferros nas fornalhas, porque eu tava precisando de mais paz. Fiquei um tempão planando essa área. Pelo menos agora eu tinha um estoque gigante de terra que eu ia usar mais tarde. Botei um caminho aqui só pra dar aquele toque. E agora só faltava construir as coisas. Primeiro eu tava decidindo em o que plantar primeiro. Esse mod adiciona muita coisa. Então eu decidi comprar uma bananeira, uma macieira, uma cerejeira e um coqueiro. Só pra ter alguma fruta pra usar depois. Eu não sabia o que era mais importante de se plantar primeiro, então eu segui o coração das cartas. Depois fui preparar uma área e plantei alguns vegetais. Eu achei horroroso o resultado final, mas eu não tinha nenhuma ideia melhor. Usei o Bone Meal para acelerar o crescimento das árvores e percebi que uma delas tampava a visão da janela. Eu queria poder ver as coisas lá fora, então eu tive que movê-la de lugar. Do dia 32 ao 40, eu esqueci de botar o início do dia 33 para gravar. Mas tudo que eu fiz foi mover o apiário um pouquinho para cima e colocar uma fogueira embaixo. Demorou um dia inteiro porque quando eu quebrei o apiário as abelhas ficaram irritadas comigo. Aí eu tive que tomar cuidado para elas não me atacarem, porque se elas me atacassem elas iam morrer e eu não queria que elas morressem. Eu tava pensando em fazer uma grande plantação só para as plantas do Minecraft Vanilla e plantações menores para as plantas do Pam's Harvest Craft. Eu fiz isso porque eu tô mais familiarizado com o que dá pra fazer com a batata, cenoura, beterraba e trigo do que com as coisas dos mods. E eu até descobri que dava pra fazer corante vermelho e açúcar com beterraba. Legal, né? Eu não sabia disso. Eu ia colocar um apiário no meio de cada plantação. E como eu já tinha 3 abelhas, era só cruzar elas pra ter mais ainda. Aí eu lembrei que eu tinha um fogão e fiz umas batatas assadas. Depois, planei ainda mais a região pra colocar as cenouras e as beterrabas. Vamos pular essa parte? Eu fiz um espantalho para deixar as coisas com mais vibe de fazenda e plantei as cenouras. Agora só faltava as beterrabas e pronto, essa fazenda estava cada vez mais tomando forma. Depois eu colhi umas plantas que estavam prontas e fiz alguns pratos. Primeiro foi um suco de maçã e depois um prato de vegetais assados. Dava para fazer água fresca também. Tinha muita coisa e eu não sabia o que mais eu devia cozinhar. Foi aí que eu vi que dava pra fazer ovo frito com banana? Oxi!
Que loucura é essa? Fiz também uma salada de frutas e esse tempero aí. Eu tirei uns minutos pra refletir sobre o que eu devia fazer depois. Oi, abelhinha. Tchau, abelhinha. Depois de refletir, eu decidi sair pra procurar carvão. No caminho, eu achei uns guaxinins. Como eu ainda não tinha ovos, então não dava pra domesticar. Paciência. Pelo menos eu consegui domesticar uns corvos. Aproveitei para pegar mais plantas e frutas novas. Depois de muita exploração, eu voltei para casa e fui fazer ainda mais áreas para plantar. Só que dessa vez eram áreas menores para colocar as plantas do mod. Plantei tudo que cabia nessa região e vou falar para vocês, eu curti o resultado. Só faltavam umas cercas. Aproveitei também para fazer uma área para plantar cana de açúcar e fazer papel, já que eu queria encantar alguns itens mais tarde. Do dia 40 ao 45 eu cerquei a área toda e coloquei umas tochas para não spawnar bicho por perto. Depois eu voltei para as cavernas à procura de mais diamante para fazer uma picareta e poder ir pro Nether. Se não me engano eu preciso só de mais um. Eventualmente eu achei mais do que um, já tava no lucro. Eu fiz uma picareta ali mesmo e comecei a pegar obsidian. Eu ia precisar de 10 pro portal e 4 pra mesa de encantamento. Então peguei 22. Quê? Enfim, voltei pra casa e fiz o portal no buraco da caverna, porque eu não gosto do barulho que ele faz. É bem chato depois de um tempo. Fui pro Nether e quando cheguei lá, fui recebido por esse mosquito gigante que me deu um puta medo de ver ele se aproximando de mim. Já que meu objetivo não era matar o Ender Dragon nem o Wither, eu não sabia ao certo o que fazer nesse lugar. Então eu decidi pegar umas paradas pra decorar a fazenda, com quartzo, esses cogobrilhos e pedras luminosas. Foi só isso mesmo. Aí eu botei essas pedras do lado de fora da casa e até que ficou bom. Eu tomei a decisão de finalmente fazer o terceiro andar, que ia ficar sendo o local da mesa de encantamento. Depois ia ser só fazer o telhado. Eu tava pensando em cobrir de folhas de árvore também. E pra surpresa de ninguém, tava ficando horrível. Então eu botei essas pontas descendo pra parecer mais natural, que já tinha melhorado bastante a situação. Fiz isso em todos os lados, depois fechei por completo. Nada mal, né? Eu acho que tá aceitável. Botei esse tronco no meio pra ficar melhor quando visto com os gráficos no bonito. E pronto, a casa tava 100% feita. Do dia 45 ao 51, agora tava na hora de achar uma jungle. Troquei minha armadura que tava quase quebrando e levei uma sela pra domesticar um cavalo e agilizar a viagem. Eu procurei o cavalo com mais vida entre esses que achei e dei o nome dele de Zoro. Dei umas paradas aqui e ali pra pegar carvão, porque por incrível que pareça, tava em falta. Pois é, eu não sei como que carvão pode estar em falta nesse late game, mas beleza. A razão de eu querer achar uma jungle era simplesmente para pegar mais plantas diferentes, como flores, bambu e cacau. Depois de uma longa viagem, finalmente encontrei uma jungle. Olha os macaquinhos que bonitinhos. Eu tentei arranjar umas bananas, porque eu tinha quase certeza que dava para domesticar eles, mas eu tava sem sorte. Catei bambu e cacau e acabei encontrando melancia, que eu nem lembrava que tava faltando. Depois de um tempo explorando e pegando recursos, eu encontrei um formigueiro que me deu um trequinho aqui na minha espinha. Porque formiga gigante e tal, né? Aí dá trequinho. Mas felizmente eles eram bichos neutros, então tava de boa. Eu peguei umas frutas que tinham ali e achei uns tucanos. Legal, né? Como meu inventário tava lotado, eu voltei pra casa pra guardar algumas coisas e plantei o cacau nas árvores de frutos, já que o tronco era de madeira da selva, então funcionava também. Voltei pra continuar explorando até que eu achei mais um barco afundado e dentro tinha um mapa do tesouro, que eu não tive a paciência de procurar. Depois disso eu decidi voltar pra casa e como animais não teleportam junto comigo, eu tive que levar Zoro andando até em casa. O que foi bom porque no meio do caminho eu consegui domesticar uns lobos, então eu ia poder finalmente mexer com outro mod que eu tinha adicionado, que era o Dog Talents. O Dog Talents, como o nome já fala, adiciona talentos pros cachorros. Peguei também umas frutinhas que foram roubadas pelas gaivotas. Eu não sabia que elas faziam isso. Eu fiquei com uma cara de bunda quando isso aconteceu. Tava tudo indo tranquilamente bem até o momento, mas quando eu tava chegando em casa, as coisas começaram a desandar. Eu não tinha percebido, mas se vocês olharem ali no minimapa, vai dar pra ver meus dois lobos ficando pra trás. Não sei por que eles foram atrás dos bichos, já que eu não tinha batido em nenhum nem tomado hit de nada. Eu tive que voltar pra puxar eles de volta, mas eles insistiram em ficar pra trás. Quando eles finalmente decidiram cruzar esse rio, a gente foi emboscado por um grupo de esqueletos que quase me levaram a óbito. Mas de alguma forma eu consegui sobreviver. Depois dessa sofrência toda, um dos lobos morreram para um urso. Nesse momento eu não fiquei
puto com o urso, porque eu sei que ele só ataca se chegar muito perto. Eu fiquei puto com o lobo, que se meteu com quem não devia. Enfim, cheguei em casa, limpei o terreno de visitas não desejadas e fui dormir. Tentei mexer com o Dog Talents, mas eu não sabia como esse mod funcionava. Eu fiz vários itens na esperança de descobrir alguma coisa, mas meu cérebro ainda era muito pouco desenvolvido para pensar no óbvio. Depois eu me preocupo com isso. Depois de pensar no que fazer, eu decidi construir um galinheiro. Ovos são muito importantes para diversas receitas e dá para domesticar guaxinins com eles. Eu queria manter essa fazenda o mais orgânica possível, nada automatizado, mas esse galinheiro seria uma pequena exceção. Eu usei funis ligados a 2 baús para coletar os ovos para mim, e botei carpetes para esconder esses funis. O resultado final não ficou ruim, ainda parece bem orgânico se visto de fora. Agora só faltava as galinhas. Peguei umas sementes e saí à procura delas. Tinha algumas bem na frente da minha casa. Enquanto eu levava elas até o galinheiro, eu fiquei em dúvida se esse teto da casa estava bom ou não. Me digam aí o que vocês acham. Depois de colocar as galinhas aqui, era só esperar a mágica acontecer. Colhi o cacau para liberar umas receitas novas e colhi umas cenouras também. E tive a ideia de abrir a parede de trás da casa, para ter uma janela que desse a visão da plantação de trás. Essa vista tava bonita demais, cara, tudo colorido. Olha isso. Essa fazenda finalmente virou algo de respeito. Peguei a cana e replantei. Depois eu fui fazer um local para colocar as vacas, os porcos e as ovelhas. Só que eu não tinha nenhuma ideia boa de como fazer esse negócio. Então eu só fui colocando bloco aqui e ali até uma ideia aparecer. Talvez um celeiro com teto aberto? Não sei. Esse negócio tava se transformando aos poucos. Eu usei aqueles blocos do Nether para servir de iluminação. Eu queria usar lampiões, mas eu tava com pouco ferro. Então isso ia ter que servir. A esse ponto já dava para colocar alguns animais ali dentro. Primeiro eu fui procurar as vacas para finalmente ter leite para as receitas. Depois de colocar as vacas em seus devidos lugares, eu fui atrás de porcos. As vacas já dão carne, mas nunca é demais ter mais, né? Eu tava sem sorte, nenhum porco tinha spawnado por perto, então paciência. O mel dos apiários já estava pronto há um tempo, eu só não peguei porque até o momento eu não tinha nenhuma utilidade para eles. Mas só para limpar minha consciência, eu fui lá e coletei. Depois voltei pro Nether para pegar mais cogobrilhos. Aí eu voltei para casa e coloquei o último que faltava. Só restava o telhado. A ideia de fazer um celeiro em aberto foi abandonada, eu decidi fechar ele. Mas como? Eu não sou construtor, sou apenas um casual imundo que não tem coragem de perder os itens quando morre. Como eu já tinha ovos, já estava na hora de domesticar um guaxinim. Primeiro eu tentei com um ovo cozido, mas eles só aceitam ovos normais. Eu acidentalmente joguei um ovo em um dos coitados, e tinha alguns bugados, mas eventualmente eu consegui domesticar 2. Levei eles para a fazenda e deixei eles lá. Eles não tinham muita utilidade, eu queria ter só por ter mesmo. Do dia 54 ao 67 eu passei um tempo colhendo a plantação, e depois fui em mais uma jornada em busca de carvão. Essa busca se tornou uma aventura. Eu achei um portal em ruínas, com uma maçã dourada e um crocodilo. Eu ia deixar ele em paz, mas eu mudei de ideia. Depois de morrer algumas vezes, eu consegui matar o bicho. Ele me dropou um ovo de crocodilo. Que da hora. Continuei explorando, até que encontrei mais um barco afundado, com outro mapa. E dessa vez eu fui atrás do tesouro. Eu sofri nas mãos desse maldito zumbi que estava me atacando com o tridente. Eu até tive que comer a maçã dourada, infelizmente. O baú tava embaixo da água, pelo menos não tava difícil de achar. Peguei tudo e voltei pra casa. Botei o ovo de crocodilo no chão e esperei uns 3 dias pra ele rachar. Enquanto eu esperava, eu usei esse tempo pra ler o bestiário e aprender mais sobre alguns animais. E também fui colher a plantação. E por sorte eu achei 2 porcos que coloquei no celeiro. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que sem querer eu acabei pisando nele e ele quebrou. Pois é, uma baita perda de tempo, mas a vida que segue. Depois disso eu fui expandir ainda mais minhas opções de comida, plantando ainda mais coisas. Arei uma grande área e peguei as plantas que estavam em pequena quantidade nos armários da cozinha. Depois de plantar tudo, fechei com cercas e pronto. Mas claro que isso não era o suficiente. Com a terra que eu tinha coletado nas planações de terreno, eu fechei o buraco que tinha ali do lado. Usei esse espaço para plantar abóboras e melancias. Usei o cogobrilho para iluminar a área e pronto. Também coloquei um pouco em cima do galinheiro. Ficou legalzinho até. Eu tinha feito também esse auto-feeder que não parecia estar funcionando muito bem. Ou eu que não sabia usar. Botei uns espantalhos no meio das plantações e fiz mais 2 apiários para colocar no meio da plantação de beterraba e cenoura que estava faltando. Fui pegar umas flores e acabei domesticando mais alguns lobos. E um deles quase morre para outro urso. Dá para acreditar numa coisa dessa? Foi sorte que ele bugou e meu lobo conseguiu
conseguiu matar ele. Enquanto eu procurava flores, eu lembrei que dava pra fazer elas crescerem usando bone meal no chão. Isso me poupou tempo. Decidi usar a cozinha e fiz alguns alimentos e temperos. Fiz também alguns utensílios novos. E depois voltei pras cavernas pra estocar em minério. Achei uns diamantes e depois de um tempo lá embaixo tava na hora de voltar pra casa. Do dia 67 ao 79, depois de pesquisar no Google, eu finalmente descobri como o Dog Talents funciona. Eu precisava dar esse biscoito pro lobo para ele se transformar num cachorro do mod. Mudei a aparência dele e distribuí os pontos de habilidade em Wolf Mount, que me permite montar no cachorro, Hellhound, que faz os ataques colocarem fogo nos inimigos, e mais algumas outras habilidades. Colhi e replantei algumas plantas para completar os espaços faltando, e fui minerar de novo. Após isso, eu fui pro Nether para pegar quartzo e tentar achar uma fortaleza. O quartzo seria usado para fazer o teto do celeiro. Achei uma fortaleza relativamente perto do portal, o que era ótimo. Eu subi bem embaixo de um spawn de blaze. Depois de sofrer, acabei falecendo, mas não desisti. Continuei tentando, peguei umas blaze rods e fui explorar. Achei vários baús com armaduras de cavalo e achei também fungos do Nether, que eu ia adicionar na minha fazenda. Aproveitei também para pegar uns blocos de ossos para ter bastante bone meal. Depois voltei para casa e plantei os fungos na fazenda. Fiz um localzinho legal e diferenciado para plantar esses negócios. Eu nomeei meu cachorro de Apollo. E depois colhi um pouco de trigo para fazer mais vacas e peguei um pouco de couro. Já estava na hora de fazer algumas estantes. Eu usei as frutas que eu tinha para fazer mais mudas de árvores de frutas que eu ainda não tinha e plantei. Comecei o projeto do telhado do celeiro e eu já tinha uma ideia do que fazer. Eu vou pular os detalhes, mas depois de muito tempo, o resultado final ficou muito bom. Eu tive que fazer diversas viagens pro Nether porque fiquei em falta de quarto várias vezes, mas valeu a pena. Depois de terminar, fui buscar o último animal que faltava, que eram as ovelhas. Puxei duas e botei lá. Depois fiz um cafezinho pra dar aquela acordada e vi que eu tava em falta de bambu. Esqueci de plantar quando voltei daquela viagem pra Jungle. Então foi isso que eu fiz. Plantei os bambus, depois voltei pra cozinha e fiz uma manteiguinha e um frangão. Fiz também uns doces, como esse morango com chocolate e umas barras. A esse ponto eu tava ficando com fome na vida real. Olha isso. Eu notei também que eu tava em falta de algas, então eu peguei o que tinha e fui plantar. Fiz um buraco ali num canto e taquei água e plantei. Fui pra cozinha pra dar uma última olhada nas receitas que dava pra fazer, e como eu tava em excesso de cenoura, eu fiz 64 sucos de cenoura. Essa ia ser minha principal fonte de nutrição pro resto dos 100 dias. Eu virei um coelho, basicamente. E só pra finalizar, eu fiz umas tortas. Dos dias 79 ao 90, eu fui multiplicar a população de animais, só pra desmultiplicar depois, se é que vocês me entendem. E fui fazer as estantes. Sinceramente, esse terceiro andar não estava muito do meu agrado, mas ia ter que me contentar com isso. Pelo menos agora já dava para encantar os itens, mas antes eu ia pôr a mesa pro nível 30. Depois eu fui plantar as últimas coisas até o momento. Dava para saber quais estavam faltando pela quantidade que eu tinha. Se tivesse pouca, eu precisava plantar. Passei um tempão fechando o buraco enorme que tinha ali do lado. E depois de planar os últimos pedaços de terreno, eu expandi a plantação. Vocês já sabem o procedimento. Cava aqui, põe água ali, ara e pronto. Botei as cercas e plantei tudo bonitinho. Depois disso, eu passei mais tempo ainda na cozinha fazendo pratos e temperos. Eu achei que estava na hora de expandir a cozinha um pouco, então foi isso que eu fiz. Coloquei mais balcões para preencher toda a sala. Aí eu descobri que dava para fazer upgrades da geladeira e do fogão. Então claro que foi esse meu objetivo logo em seguida. Fiz o upgrade de fogão, que basicamente faz ele funcionar à base de energia elétrica, mas eu acho que eu precisava de mods externos para gerar essa energia. Também fiz os upgrades de fazer gelo e outro aí que eu não entendi para que serve. Como eu já tava no late game e meu objetivo não era matar o Ender Dragon, eu só fiquei na cozinha fazendo altos alimentos. Fiz até esses doces japoneses aí, guardei tudo na geladeira pra mais tarde, entre aspas, né? Porque eu não comi mais nada depois disso. Aí eu fui ver o que dava pra fazer com mel e descobri que os alimentos com mel são os melhores que se dava pra fazer. Alguns recuperavam toda a barra de fome. Com um pouco do mel que eu tinha, eu consegui fazer esse honey bun. E meu Deus, olha pra isso. Só olha. Recupera tudo. Depois eu completei as estantes que faltavam, fiz uma armadura de diamantes e encantei. Agora sim eu tava armado e perigoso. Mas armado pra quê se eu não ia matar Ender Dragon, né? Mas eu só ia usar essa armadura quando eu tivesse acesso aos livros de remendo. Então eu guardei essa armadura no sótão da casa. Também encantei minha picareta de diamante.
Nesses últimos 10 dias eu tampei o outro buraco que tinha ali perto e usei esse espaço para colocar vários apiários para ter uma grande fonte de mel, já que os alimentos com mel são dos melhores pelo que pude perceber. Depois de fazer alguns andaimes e muito vai e vem, eu fui nos apiários. Usei os blocos de osso para fazer bone meal e farmar flores e multiplicar as abelhas. Tive a brilhante ideia de fazer o mapa do layout e coloquei nas molduras do lado de fora da casa. Depois de multiplicar um monte de abelha, agora era só esperar a mágica acontecer. Como eu ainda tinha um tempinho antes dos 100 dias acabarem, eu decidi procurar um pântano para pegar outro ovo de crocodilo. Levei meu cachorro junto comigo para ele upar uns levels. Depois de um tempo eu percebi que meu cachorro era fêmea, pois é, então eu troquei o nome dela para Jade. Parece que Jade não sabia nadar muito bem, mas pelo menos eu tinha feito um apito que me permitia dar alguns comandos para ela, e um deles fazia com que ela teleportasse direto para mim. Depois de muito andar, eu acabei não achando um pântano, mas pelo menos eu achei uma savana. Eu achei que ia dar para domesticar alguns animais aqui, mas eu tava errado. Eu achei 2 portais em ruínas, com uma picareta de ouro com remendo e armaduras de ouro encantadas. Eu explorei essa savana até o dia 99, que foi quando achei que tava na hora de voltar para casa. Infelizmente, como eu tinha levado meu cachorro comigo, eu não podia usar o teleporte do minimapa, então eu tive que andar tudo de novo. Achei altos animais nesse meio tempo. Depois de andar muito, eu finalmente cheguei em casa e usei o restinho de tempo que faltava para plantar a última coisa. Fiz um cercadinho bem pequeno e plantei essas frutinhas. Também peguei essa tartaruguinha. Eu fechei o cercado todo para não ter perigo de matar minhas abelhas. E esse foi sobrevivendo 100 dias como fazendeiro. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu tenho muitas outras ideias de mods que eu posso usar para fazer mais vídeos de 100 dias. Mas até lá eu espero poder contar com seu apoio. E vejo vocês na próxima.